cidade construindo um ambiente humano. Bem, esse conteúdo ele vai abrir um leque para a gente falar sobre múltiplas questões da arte. Então eu vou falar sobre arquitetos, sobre arquitetura, sobre paisagista, sobre intervenções urbanas, arte grafite, e vou parar e terminar no hip hop. Então, para isso, esse tema de cidade construindo ambiente humano, eu dividi ela em duas partes, duas aulas, a aula dessa semana e da semana que vem. Então, a semana agora, né, dia 6/4, e posteriormente do dia 3. Bem, o que a gente vai estudar? A gente vai refletir, fazer uma reflexão sobre a cidade nossa, como que é a nossa cidade. A gente vai conhecer um pouco sobre a arquitetura, sobre Filippo Brunelleschi, conhecer alguns arquitetos, algumas intervenções urbanas, dentre delas a arte grafite, e finalizar com hip hop. Mas isso eu consegui dividir em 2 semanas, porque senão vai ficar muito extenso. O primeiro que eu começo é iniciando essa pergunta: como que é a sua cidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que é a cidade de vocês? Como que ela é? Se ela foi planejada, ela não foi? Se ela é dividida, se não é? Como que é? Vocês são daqui de Janaúba, tem gente de fora, de outra cidade, outro estado. Como que é como foi construída essa cidade? Já se perguntaram? Eu mesma venho de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que ela foi planejada e, com o passar dos anos, com planejamento rápido e acelerado, acaba que essa ideia do planejamento ela se perde, né? Com o passar dos anos. A gente tem aqui à esquerda da tela, eu tenho uma imagem de uma cidade planejada, praticamente simétrica. Aqui também embaixo também, seguindo essa ideia da simetria também. Do lado direito eu já tenho uma desordem. Então eu tenho aqui várias casas populares, mais no final prédios e lá no fundo mais casas populares. Também como aqui, uma desordem, um caos de construção. E aí, por que acontece isso? Por que tem essa desordem, esse caos? Não seria mais fácil se todas fossem planejadas, tudo fosse certinho, a gente colocar as casinhas no lugar, as ruas certas? Vocês já pararam para pensar que quando a gente anda aqui na cidade de vocês, eu vou falar aqui na nossa, né, Janaúba, por que um quarteirão é maior que o outro? Por que tem rua que começa fininha, estreita, que não passa um carro e ela termina lá no fundo muito longa? Por que tem quarteirão que de um lado tem uma rua, do outro não é? Por que tem rua com fim? Então essas perguntas, vocês já pararam para se perguntar? Já tiveram essa ideia esses questionamentos? Então é a hora de ter agora. Bem, falar de arquitetura. O que é arquitetura? A arquitetura nada mais é que um estilo de arte, né? Uma técnica de projetar uma edificação. Esse projetar uma edificação, ele vai construir, ele vai fazer um processo literalmente artístico e técnico, né? Ele vai elaborar um espaço, ele vai organizar, ele vai planejar esse espaço, a fim de projetar uma casa, um comércio, um prédio, um ponto. Por que é uma arte? Você tem que ser criativo, né? Vamos fazer uma janela desse jeito, a porta desse jeito, uma altura desse jeito. Então, essa criatividade, esse processo criativo, ele entra dentro do profissional de arquitetura. Lembrando que ele está por conta desse processo artístico. O processo de cálculo, quanto que eu vou gastar de ferro, quanto que eu vou gastar de areia, quanto que eu vou gastar de brita, a gente entra com o engenheiro. Então, é um papel que eles vão fazer juntos, o arquiteto mais o engenheiro. Mas a elaboração artística, o bom gosto, digamos assim, a criatividade, ela entra com o arquiteto. Por que é importante a gente planejar? Aqui em cima a gente tem o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Poderia ser um museu comum, assim como o outro, mas não. O MASP ele é seguro, né? Ele é suspenso. Olha que interessante, não tem nenhuma viga aqui embaixo dele. Ele é suspenso por 4 colunas, 2 desse lado e 2 do lado de cá, não sei se dá para ver aqui. E ele é um caixote. E nesse caixote, dentro desse caixote eu tenho 2 ou 3 andares, não me recordo, acho que é 2. E aqui embaixo eu tenho mais um andar subterrâneo para baixo. Então eu saio daqui, tem uma escada aqui no final, eu saio e desço para essa parte subterrânea. A parte artística de projetar um museu suspenso foi feita por um arquiteto. A parte de calcular o que eu vou precisar ter para fazer esse projeto artístico entra com o engenheiro.
Aqui embaixo também é um exemplo também dessa ideia dessa viga suspensa. É uma casa, que por sinal é a minha, e ela não tem também nenhuma viga segurando ela. Olha que legal. Ela é suspensa, são 3 metros aqui, que não tem nada que segura ela. E aí teve que calcular. Então, o arquiteto, que no caso não tivemos foi eu entrou com desenho, com bom gosto, com o designer, e vem o engenheiro que vem calcular o que eu vou precisar de ferragem, de cimento, de brita, aí entra com eles. Já não é a parte do desenho, é uma parte estrutural. Ok? Deu para definir a função de um arquiteto? Falando de função de arquiteto, não tem como a gente citar de Filippo Brunelleschi. Por quê? Porque Filippo Brunelleschi, ele foi um artista que ele surgiu lá no Renascimento, mais especificadamente na segunda fase do Renascimento, na Alta Renascença mesmo. E ele ficou muito famoso por quê? Porque várias igrejas foram feitas por ele, projetadas por ele e que estão em pé até hoje, né? Bom lembrar. E que muitos artistas, pintores do Renascimento fizeram suas artes lá. Então, a contribuição que ele teve para o período renascentista, já que a gente está falando do Renascimento, é um período de renascer, de sair das trevas, né, de cálculos, de matemática, de razão, de lógica, o Brunelleschi ele entra com tudo nessa ideia também. Então, o arquiteto que se consagrou, e a partir dele vão vir vários outros, foi Brunelleschi. É como se ele fosse dado o pontapé inicial sobre a arquitetura. Falando de arquitetura, não tem como citar, nem deixar de falar, de Oscar Niemeyer, né? Nosso arquiteto brasileiro, ele morreu não tem muitos anos, e ele projetou muita coisa. Nosso cenário arquitetônico brasileiro, a gente deve muito a ele, a gente agradece muito a ele, por quê? Brasília mesmo, nossa capital, foi projetada e desenhada por Oscar Niemeyer. Se a gente der uma voltinha em volta da lagoa lá na Pampulha, muitas construções e edificações foram planejadas por Oscar Niemeyer, dentre milhares de outras espalhadas aqui pelo Brasil. A contribuição dele foi enorme, e uma coisa interessante de Oscar Niemeyer é a sua forma de planejar, de arquitetar, digamos assim, né? Ele tinha uma linha curva que era dele, que qualquer construção que a gente vê, a gente fala, é Oscar Niemeyer. Então, viu, já logo associa com ele. É bem particular essas linhas de Oscar Niemeyer. É muito curioso que ele começou a estudar na EMBA, Escola Nacional de Belas Artes, e ele não se contentou. Ele falou, não, me formei, mas isso daí para mim não significa nada. E ele teve que fazer estágios. Ele mesmo, na cabeça dele, acreditou que a formação era muito insignificante e que a formação só se dava a partir do exercício, né? E aí ele pediu para ele fazer esse estágio com outros arquitetos para poder se ir aprimorando. Hoje não tem como a gente citar a arquitetura e não citar esse nome Oscar Niemeyer de peso para a gente, reconhecido mundialmente falando. Aqui algumas obras dele, a Igreja Catedral de Brasília, aqui a Igrejinha da Pampulha, em Belo Horizonte, aqui é o Sambódromo, no Rio de Janeiro, aqui é a cidade administrativa, em BH, se eu não me engano, e aqui é o Palácio do Planalto, em Brasília. Então a gente vê essas linhas tortas, sinuosas, né? É bem particular de Oscar Niemeyer. Continuando, não tem como a gente deixar de falar do nosso amigo de Oscar Niemeyer, o Buller Marx. Buller Marx, ele foi um arquiteto de plantas. Ele foi um paisagista, basicamente isso. Ele projetava lindos jardins. E a arquitetura, se a gente parar para pensar, ela não é bonita por si só se não tiver um verde. E isso que eu digo surgiu lá no Barroco, há milhares e milhares de anos atrás. Quando a gente parar para pensar no Barroco, que a igreja estava perdendo seus fiéis, no Renascimento, não foi assim? O Barroco, eles estavam tentando retornar, né, buscar esses fiéis novamente. Uma forma de buscar esses fiéis novamente é justamente investir nas igrejas. E eles começaram não só investindo na arquitetura das igrejas, com grandes detalhes arabescos, ouro, dourado, como eles investiram no projeto paisagístico das igrejas. Então, todas as igrejas no período barroco, eles tinham um jardim, esse projeto paisagístico. Então, a partir desse jardim, já chamava a atenção das pessoas,
que o olhar vinha para a igreja, que aí dava uma sensação de querer entrar para conhecer o novo, e assim eu vou reatando novamente aquela ligação com Deus. Então, a importância do jardim, ele começa desde lá do período barroco. E Burle Marx, ele também não ficou diferente de Oscar Niemeyer, porque ele tem uma forma dele também de projetar e a gente saber que os jardins são dele. É bem atípico os jardins dele, é bem particular também, e não tem como a gente não reconhecer o jardim de Burle Marx. Isso. Eu vou pedir uma tarefinha, eu já pedi do Oscar Niemeyer, desculpa, eu não falei. Eu quero que vocês façam lista para mim no top 10, as 10 principais características da vida artística de Niemeyer. O que mais chamou atenção, o que mais vocês acharam legal, coerente, que vale a pena projetar para a sala. No Burle Marx, eu quero que vocês elaborem para mim só 3 questões sobre a vida e a obra, sendo 2 questões abertas e uma de múltipla escolha. Por favor, marque o gabarito, por favor. Aqui é algumas obras de Burle Marx. Uma característica marcante dele é isso daqui, ó. Essa plantinha roxa é de Burle Marx. Não conheço um jardim de Burle Marx, assim, que eu esteja me recordando, que não tem essa plantinha roxa. É dele, muito dele, bem específica dele. Enfim, essa primeira parte da aula a gente vai tratar disso, então a gente está nesse ramo de arquitetura, de design, de paisagismo, para a gente entrar também, posteriormente, nas intervenções urbanas, arte de grafite, a gente vai entrar para uma área um pouco mais artística, digamos assim. Turma, estudem, estou cobrando de vocês, por favor, esses 2 exercícios, né, de Oscar Niemeyer e de Burle Marx. Um beijo, até!